Fala torcedor rubro-negro, deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o vídeo de hoje está simplesmente monumental e você não vai querer perder nenhum detalhe do que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. O que está se formando neste momento é algo que raramente acontece no futebol mundial. Uma disputa aberta, agressiva, estratégica e completamente global entre três gigantes do mercado esportivo, três marcas que movimentam bilhões por ano e que decidiram mirar todas as atenções no Flamengo ao mesmo tempo. Nike, Puma e New Balance entraram oficialmente em rota de colisão, e o manto sagrado virou objeto central de uma guerra internacional que está fazendo analistas, executivos e dirigentes vibrarem, se preocuparem e se movimentarem como nunca antes. Você que acompanha o mercado já percebeu que, nos últimos anos, o Flamengo deixou de ser apenas um clube brasileiro e passou a ser um ativo global. Só que, desta vez, o fenômeno atingiu um nível que ninguém esperava tão cedo. A Nike, que nos últimos anos vinha agindo com certa distância no mercado sul-americano, voltou ao cenário com agressividade. A Puma, que já vinha testando espaço e tentando ocupar territórios estratégicos dentro do Brasil, decidiu dobrar suas intenções. E a New Balance, que há pouco tempo era considerada coadjuvante nesse tipo de disputa, agora aparece como força real, disposta a investir pesado para colocar o Flamengo no grupo seleto de clubes que representam a marca. Esse trio em conflito simultâneo cria um ambiente tão competitivo, tão tenso e tão valioso para o Flamengo que a diretoria está, pela primeira vez em décadas, conduzindo uma negociação com o mercado inteiro ajoelhado aos pés do clube. E por que isso está acontecendo agora? Primeiro, porque o Flamengo vive um dos períodos de maior expansão comercial de toda a sua história. O clube não é apenas líder de audiência, de vendas e de engajamento no Brasil, ele é hoje um dos times mais relevantes do mundo fora da Europa, e sua visibilidade internacional cresceu em ritmo acelerado. Segundo, porque o momento do mercado global de material esportivo mudou completamente. Marcas antes estabelecidas perderam terreno, outras ganharam força e o futebol se tornou novamente o foco principal das empresas que querem dominar o esporte como plataforma de marketing mundial. E no meio desse turbilhão, o Flamengo apareceu como a oportunidade perfeita, gigante, apaixonado, constante, rentável e em expansão. A Nike foi a primeira a fazer o movimento mais brusco. A empresa, que há anos não tinha uma grande ofensiva no Brasil, percebeu que deixar o Flamengo escapar poderia ser uma das maiores perdas estratégicas do mercado esportivo moderno. A marca norte-americana quer voltar a ter protagonismo no futebol sul-americano e sabe que o Flamengo é a via mais curta e poderosa para isso. A proposta enviada pela Nike foi descrita como ambiciosa, com valores próximos aos padrões europeus e com bônus que praticamente dobram dependendo de performance, vendas e presença em competições internacionais. Mas, além do dinheiro, o ponto mais impressionante foi a disposição da empresa em investir em campanhas globais que incluam o Flamengo ao lado de clubes de elite, colocando o manto sagrado em vitrines mundiais. A Puma, porém, não ficou para trás. A marca alemã já vinha se posicionando de forma inteligente no Brasil, explorando nichos que outras empresas ignoravam e buscando clubes com potencial de crescimento. Quando percebeu que a Nike estava avançando no Flamengo, a Puma acionou uma equipe de emergência internacional e começou a reformular toda a sua estratégia. O objetivo: não deixar o Flamengo escapar. A Puma quer o clube não apenas pelo mercado brasileiro, mas porque vê no Flamengo uma ponte para alcançar mercados emergentes da América do Sul, da Ásia e de comunidades latinas nos Estados Unidos. Por isso, a oferta da empresa não se limita a dinheiro. Ela inclui um plano de expansão global do Flamengo com participação direta da marca, algo que mexeu muito com a diretoria, que vê nesse tipo de parceria um caminho importante para os próximos anos. E aí entra a New Balance, a grande surpresa de toda essa história. A marca norte-americana, que tem crescido silenciosamente no futebol global, decidiu entrar no jogo com força máxima. Ela não quer apenas fazer parte da negociação, ela quer brigar para vencer. O que a New Balance ofereceu impressionou dirigentes que já viram muita coisa em negociações de material esportivo. Diferente das concorrentes, ela apresentou um modelo de parceria que transforma o Flamengo não apenas em clube patrocinado, mas em ativo prioritário dentro da estratégia global da empresa. Isso inclui presença em vitrines internacionais, campanhas anuais, participação em lançamentos globais e até liberdade criativa ampliada para o departamento de design do Flamengo, algo que poucas marcas estariam dispostas a conceder. A diretoria do Flamengo ficou particularmente impressionada com a disposição da empresa em criar linhas exclusivas inspiradas em elementos culturais do Rio, na história do clube e na identidade rubro-negra. Mas o ponto que torna tudo isso ainda mais fascinante é que nenhuma das três marcas deseja recuar. A Nike vê a disputa como estratégica. A Puma vê o Flamengo como peça essencial do seu plano global. E a New Balance vê o Flamengo como a oportunidade ideal para saltar de patamar no futebol mundial.
Isso cria um ambiente perfeito para o Flamengo, porque cada movimento de uma força a outra reagir, e isso aumenta o valor final do contrato. É uma escalada que beneficia exclusivamente o clube, que finalmente percebe que tem a faca e o queijo na mão. A diretoria, ciente disso, está conduzindo o processo de forma calculada. Não existe pressa. Não existe urgência. O Flamengo quer extrair o máximo possível dessa guerra internacional, e a estratégia é justamente deixar que a disputa continue por mais algumas rodadas. Cada proposta que chega cria uma nova onda de tensão no mercado, e cada nova onda gera uma nova resposta mais forte das outras concorrentes. É um ciclo que, se bem administrado, pode levar o Flamengo a assinar um dos maiores contratos de material esportivo da história do futebol fora da Europa. E é aqui que o torcedor precisa ficar atento. O Flamengo está entrando em uma fase onde seu poder de mercado é tão alto que deixa de ser apenas um clube competitivo e passa a ser uma marca desejada por gigantes globais. Isso abre portas, amplia receitas e fortalece o clube para projetos cada vez maiores. Mas a história não termina aqui, porque o que está acontecendo nos bastidores agora envolve decisões, contrapropostas, reuniões emergenciais e disputas internas dentro de cada empresa que vão muito além do que o torcedor imagina. E tudo isso eu vou detalhar no bloco 2, que vai mostrar como cada uma dessas gigantes está se preparando para o próximo round dessa guerra global. E agora, torcedor rubro-negro, é aqui no segundo bloco que você entende porque essa disputa entre Nike, Puma e New Balance deixou de ser apenas uma concorrência comercial e virou oficialmente uma guerra global, uma batalha corporativa em escala internacional que colocou o Flamengo no centro de decisões estratégicas tomadas nos escritórios mais importantes dessas empresas ao redor do mundo. O que está acontecendo não é comum, não é rotineiro e não segue o padrão tradicional do mercado esportivo. O Flamengo atingiu um nível de relevância que o coloca no mesmo patamar de clubes europeus que geram disputas milionárias por parcerias de material esportivo. E quando três gigantes chegam ao mesmo tempo, com objetivos distintos, mas com a mesma urgência, o cenário se transforma em um leilão silencioso que só favorece um lado, o Flamengo. Para entender a dimensão do que está acontecendo, primeiro é preciso observar o comportamento interno dessas empresas. A Nike, por exemplo, acionou setores que normalmente só são envolvidos em negociações com clubes do tamanho de Barcelona, Liverpool e PSG. A tentativa de retomar força no mercado latino-americano passa diretamente pelo Flamengo, e isso fez com que a Nike colocasse o clube em uma lista de prioridades globais. Essa lista é raríssima e inclui apenas projetos vistos como estratégicos para o posicionamento da marca. A proposta, portanto, não é apenas uma oferta agressiva, ela é um plano de reposicionamento da própria Nike em territórios onde a empresa perdeu espaço nos últimos anos. E nada simboliza mais o potencial de retomada do que vestir o clube mais popular do Brasil. A Puma, por sua vez, não quer perder terreno. A empresa cresceu muito na última década, conquistou clubes importantes na Europa e na América Latina e entende que o próximo passo natural é consolidar presença nos maiores mercados de massa, e o Brasil é justamente o mais valioso deles. A entrada da Nike no processo acendeu na Puma um sinal claro. Se o Flamengo fechar com a marca norte-americana, a Puma perde não só uma oportunidade, mas também espaço estratégico num dos principais mercados de consumo esportivo do planeta. Por isso, a empresa alemã decidiu fazer uma escalada interna de aprovação que elevou significativamente o teto financeiro disponível para tentar fechar com o Flamengo. É algo que a empresa só faz quando realmente enxerga retorno garantido, e isso mostra o peso atual do clube no cenário global. Mas talvez a mais surpreendente de todas seja a movimentação da New Balance. A marca, desde que começou a investir de forma mais consistente no futebol, sempre buscou clubes que pudessem ser símbolos de crescimento. Ela fez isso em mercados menores, depois em mercados médios e agora quer fazer em escala mundial. A oportunidade de associar seu nome ao Flamengo representa, para New Balance, um salto capaz de alterar completamente sua presença global. A empresa entende que o Flamengo não é apenas um clube de massa. É uma força cultural que atravessa fronteiras, que movimenta vendas, que cria tendências e que desperta atenção onde quer que esteja. E essa percepção fez com que a New Balance apresentasse uma proposta estruturalmente diferente das demais, oferecendo ao Flamengo algo que poucas marcas estão dispostas a conceder: protagonismo absoluto. E é isso que torna essa guerra tão interessante. Cada marca possui uma estratégia distinta, uma visão própria e um motivo diferente para querer o Flamengo. A Nike quer retomada global. A Puma quer consolidação. A New Balance quer ascensão. E todas elas querem usar o Flamengo como peça central para alcançar esses objetivos. O clube, portanto, se encontra no epicentro de três planos corporativos que se chocam, e essa colisão gera uma disputa acirrada que pressiona cada uma das concorrentes a elevar suas propostas, não só financeiramente, mas estruturalmente.
A diretoria do Flamengo, ao contrário do que muitos supõem, não está apenas analisando números. Os valores são fundamentais, é claro, mas existem outros pontos que pesam muito mais no longo prazo. O clube quer garantias de expansão internacional, participação real em campanhas globais, liberdade criativa para desenvolver produtos alinhados à identidade rubro-negra, percentual significativo sobre vendas e compromissos de investimento em projetos estratégicos. Esses elementos definem o futuro global do Flamengo, e por isso a decisão não será apenas sobre qual empresa paga mais, mas sobre qual empresa está disposta a colocar o Flamengo no lugar que ele realmente merece, o topo do mercado mundial. E é exatamente aqui que as conversas começam a ficar ainda mais tensas. A Nike, ao perceber que a Puma e a New Balance enviaram propostas extremamente competitivas, já pediu uma reavaliação completa das cláusulas de performance presentes no documento inicial. Isso significa que os bônus propostos pela empresa norte-americana podem aumentar consideravelmente, tornando o contrato potencialmente um dos maiores da história do futebol fora da Europa. A Puma, ao receber o sinal de que a Nike vai aumentar a oferta, acionou imediatamente sua equipe continental para ajustar a proposta, adicionando gatilhos comerciais que ampliam os ganhos do Flamengo com vendas internacionais. E a New Balance, que já havia colocado o Flamengo como prioridade número 1 dentro da empresa, está preparando um segundo pacote que inclui um nível de exclusividade ainda maior do que o inicial. O Flamengo, assistindo a tudo isso, mantém uma calma estratégica. O clube sabe exatamente o que está fazendo. Quanto mais tempo essa disputa durar, mais agressivas ficarão as propostas. E isso coloca o Flamengo em uma posição de domínio absoluto, algo que poucas vezes aconteceu em negociações desse porte no futebol mundial. A diretoria entende que precisa analisar com cuidado, conversar internamente, ouvir especialistas, avaliar consequências e medir impacto global. Mas também sabe que está diante de uma oportunidade histórica de transformar o manto sagrado em uma plataforma comercial de influência global. E o torcedor, nesse momento, precisa entender o tamanho do que está acontecendo. O Flamengo não está apenas negociando com 3 marcas globais. O Flamengo está sendo disputado por 3 modelos diferentes de mercado que querem fazer do clube um símbolo de suas estratégias internacionais. Isso nunca aconteceu antes nessa escala. E é isso que torna tudo tão valioso, tão interessante e tão promissor. O próximo capítulo dessa disputa será ainda mais acirrado. O mercado espera que as 3 marcas apresentem novas versões de suas propostas nas próximas semanas, e cada uma dessas versões deve vir mais pesada, mais elaborada e mais agressiva do que a anterior. E é nesse momento que o Flamengo vai definir seu futuro comercial. A guerra global está longe de acabar, e a cada nova rodada a temperatura sobe ainda mais. Se você chegou até aqui, torcedor rubro-negro, já deixa o like e se inscreve no canal porque os próximos capítulos dessa história vão ser explosivos, e você não vai querer perder nada. Quer o próximo tema? É só mandar.